Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Passaram bem a semana? Que bom. Trabalharam muito? Algumas pessoas não precisam trabalhar muito. Agora, a maioria das pessoas precisam. Porque a vida não é fácil. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou tirar uma foto de vocês. Mateus capítulo 15. Eu preguei agora de manhã no Jardim Morumbi, é isso, né? Jardim Morumbi. A igreja é muito agradável, os irmãos queridos. E agora estou aqui com vocês. E à tarde o pastor me disse que tem alguma atividade que eu vou estar em algum lugar falando que eu não me lembro onde é. Queridos, a partir do verso 29, Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então ele subiu ao monte e assentou-se. Você consegue visualizar em sua mente essa questão? Jesus vem para junto do mar da Galileia, ele sobe a uma montanha, ali ele se assenta, e olha o que acontece. E vieram ter com ele uma grande multidão, trazendo, quem? Me ajudem, quem que eles traziam? Coxos, paraplégicos, o que mais? Cegos, mudos, aleijados e muitos outros doentes que eram depositados aos pés de Jesus, e ele curou quantos? Quantos ele curou, queridos? Todos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o seguinte, aqueles que vão à presença de Cristo em busca de alguma necessidade, vai receber. Jesus não diz assim, não, você deixa para outro dia, sai da fila. Nunca. Todos os que vão, e eu queria que você entendesse isso essa manhã, queridos. Se você tem buscado alguma necessidade, se você tem alguma necessidade, então a Bíblia está dizendo assim, você vai receber. Qual era a reação do povo? Porque havia uma grande multidão. Diz assim, de modo que a multidão, verso 31, se maravilhou ao ver que o mudo falava, o aleijado são, o coxo andando, o cego vendo, e eles faziam o quê? Você sabe o que é glorificar? Glorificar é um estado de espírito que você está tão feliz, que você levanta as mãos para cima e diz glória e aleluia, e você vai louvando a Deus. Então, cada milagre que acontecia, a multidão ela se manifestava dessa forma. Queridos, aqui está, para nós entendermos uma coisa, adoração. Olha, Deus faz tantas bênçãos em nossas vidas, e o mínimo que nós podemos fazer para Ele é glorificá-lo, sabe? Erguer as mãos para cima, glória a Deus, aleluia, meu Senhor, sabe? Isso aí é muito importante, queridos, a gratidão. Agora, o verso 32, é preciso acreditar no verso 22, ele diz assim, olha, Jesus chamou à parte os discípulos e lhes disse, obrigado, irmão, eu estou com dó da multidão, porque eles estão aqui comigo há 3 dias, não comeram. Não irei despedi-los com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Então, olha aqui para mim agora. A Bíblia não é um livro de conto de fadas. Não é um livro que você conta historinhas apenas para as crianças dormir. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, são verdades. Quando a Bíblia diz assim, que lá no profeta Elias, o machado caiu dentro d'água. O machado para nós hoje é uma ferramenta que nem se usa praticamente mais.
Mas naquele contexto lá era uma ferramenta de grande importância. E o machado era emprestado, porque era uma ferramenta muito cara. E a Bíblia diz assim que ele orou, porque o machado estava na água, e o machado flutuou em cima da água e ele pôde pegar. Isso aconteceu, isso é um fato. Quando Jesus está, queridos, no casamento, ele pega as talhas de água e ele dá graças e aquilo se transforma no mais puro suco de uva. Isso é verdade. Então, quando a Bíblia diz assim, Jesus chamou os discípulos à parte e disse assim, vocês estão vendo o povo? Faz 3 dias que estão aqui comigo, eu não irei despedi-los com fome. Por quê? Por que Jesus não iria despedi-los com fome, queridos? Porque da presença de Jesus ninguém sai com fome. Você tem que falar amém. Você tem que falar amém, queridos. Porque, olha, da presença de Cristo só sai com fome se você quiser. Se você não aceitar o que Ele tem. Vocês perceberam que tudo que Jesus oferece, Ele é? Ele diz assim, você está no escuro, com medo? Eu sou a luz do mundo. Você está perdido, completamente sem rumo? Quem é Ele? Eu sou o caminho. Né? Você está com medo de morrer? Você está com medo que o teu querido vá morrer? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, tudo que Jesus oferece, irmãos, no contexto bíblico, Ele é. E Ele é o pão da vida. Então, Ele diz assim para os discípulos, olha, o povo estão comigo 3 dias. Irmãos, são 3 dias. Alguns teólogos tentam fazer uma conversa fiada, dizendo, não, porque foi o final de uma tardinha, não sei o quê, à noite ele contou um dia. Não, 3 dias são 3 dias. Quando a Bíblia começa lá em Gênesis 1, falando da criação, ela diz assim, e foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto. 3 dias o povo com Jesus não comeram, e é lógico, 3 dias sem comer. Você já ficou 3 dias sem comer? É difícil encontrar alguém que não comeu por 3 dias. A gente fica assim 8 horas, 12 horas para fazer algum exame de sangue às vezes, né? Agora 3 dias, imagine, 3 dias, para onde ia a glicemia nossa? Eu preguei lá no Morumbi, agora estou pregando aqui com vocês. Já estou com fome? Imagina. E aí Jesus diz assim, queridos, eu não posso despedi-los, porque eles vão desmaiar no caminho. Vai a pressão lá embaixo, né, a glicemia lá embaixo, e eles vão desmaiar. Então vocês, discípulos, por favor, alimente a multidão. Irmãos, olha a resposta dos discípulos no verso 33. E os discípulos, então lhe disseram, Senhor, onde é que haveria neste deserto pães para alimentar tão grande multidão? Nos responda. Você entende pelo contexto aqui que os discípulos estão dizendo assim, Senhor, o que o Senhor está pedindo não dá. Dá uma olhadinha, é uma grande multidão, a cidade inteira está aqui conosco. Nem que tivesse 1000 padarias não alimentaria esse povo, Senhor. Não temos dinheiro, não temos padaria, não temos pão. Como é que o Senhor quer que a gente alimente esse povo? Irmãos, dava para alimentar aquela grande multidão ou não? Dava ou não dava? Aqui no verso 38 diz assim, que só homens era 4.000. Lógico, é só para você entender. A Bíblia, ela fala homem, apenas aqueles que tinham fisicamente condições de ir para a guerra. Então, por exemplo, os meninos de 19 anos para baixo não eram contados no momento assim de contagem, não eram contados como homens. E os idosos sem forças para a guerra também não eram. Então, ela diz assim, só homens eram 4.000. Senhor, aonde haveria pão para alimentar essa tão grande multidão? Bom, vocês sabem, o milagre aqui é o milagre da multiplicação dos pães. Deixa eu te perguntar, quantos pães você comeria depois de 3 dias sem comer? Uns 10? Quantos pães depois de 3 dias? Não é? Agora, tem um negócio aqui que intriga a mente. Se você, sabe, irmãos, quando você ler a Bíblia,
Vai lendo devagarzinho para você entender. E se alguma coisa você não entende, muitas coisas o Espírito Santo nos fala. Algumas coisas você tem que ir a um comentário bíblico, né? A Bíblia não é um livro complicado. Quem complica é o homem. Nós queremos que tudo seja explicado cientificamente, filosoficamente. Para Deus, irmãos, as coisas são simples. A maioria do que lemos, o Espírito Santo revela. E aí você tem o espírito de profecia, você tem comentários. Mas, irmãos, você entende quando diz assim, ó, há 3 dias eles estão comigo e não comeram. Sabe que quando eu estudei esse texto aqui, eu estava fazendo meu ano bíblico. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, 3 dias são 3 dias. Não comeram durante 3 dias? Não comeram durante 3 dias, mas não dá para ficar sem comer 3 dias. Bom, a Bíblia está dizendo que aquela grande multidão não comeram 3 dias. Isso aqui não é um conto de fadas. Agora, irmãos, a pergunta minha foi a seguinte para Deus: Senhor, como que um ser humano consegue ficar 3 dias e não comer? Como é que é possível eu não comer 3 dias? E eu estudando e lendo e orando, eu cheguei à seguinte conclusão, queridos. Quando nós, seres humanos, de coração, quando nós estamos na presença de Jesus, de coração, alimentando-se da palavra dele, nós, seres humanos, podemos esquecer das necessidades mais básicas da vida. Para vocês terem uma ideia. O negócio é muito profundo. Então quer dizer que se eu estiver na presença de Cristo de coração, ouvindo o que Ele tem a falar para mim, eu posso esquecer das necessidades mais básicas da vida? Sim. É o que a Bíblia diz, sim. Agora, a gente vive, irmãos, num mundo tão agitado, corrido, que a gente tem fome demais, come demais, nós comemos muito além do que necessitamos, né? E quando nós vamos a Jesus orar, o tempo é muito rápido. Deixa eu explicar uma coisinha para você. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só para você entender. Queridos, você quer ter uma vida espiritual madura? Você quer ter uma família assim, bem disciplinada, bem ordenada? Você gostaria de sentir o que é ficar na presença de Jesus e não ter fome? Então, você apenas siga o que Jesus orientou. Que a primeira hora do dia pertence a Deus. Irmãos, faça um teste se você ainda não fez. Quando você acordar de manhã, primeiro Deus. Acordou? Vai lá ao banheiro rapidamente, faça o que você tem por necessidade. Volte para o quarto. Ali mesmo, sentado na cama ou ajoelhado, ou pode ser na sala, arrume um lugar na tua casa e pegue a Bíblia. E agora você vai orar a Deus e vai dizer assim: Senhor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor para este dia, e eu quero que o Senhor agora me alimente. E vai lendo a Bíblia, e você vai ver o que vai acontecer. Eu vou falar um negócio aqui para você, e se você quiser, faça um teste para você viver isso aqui. Do jeito que você está ouvindo eu falar aqui, é possível ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, com a mesma intensidade. Irmãos, tudo o que o inimigo quer é que nós não ouçamos mais a voz do Espírito Santo. Pois quando eu estou na presença de Cristo, por isso que ele disse para os discípulos: filhos, porque eles estavam reclamando: Senhor, nós fomos, quando eles foram de 2 em 2, não expelimos demônios, pessoas não aceitaram a nossa mensagem, e eles voltam reclamando. E Jesus diz assim: queridos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas demais coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Então, irmãos, quando eu vou à presença de Cristo de manhã, e ali eu estou em comunhão, eu leio a Bíblia, sabe? Eu posso fazer isso com a minha família. Quem sabe cada um leia uma parte da Bíblia, a gente discute um pouquinho, alguns minutos, queridos. Orem a Deus. Irmãos, sabe por que Pedro, lá no capítulo 5, ele diz assim, porque o inimigo, né, ele anda como um leão ao redor, procurando alguém para o quê? Tragar. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Quando eu me levanto pela manhã e a primeira hora do dia é do meu Deus, enquanto eu estou ali, irmãos, em comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele cria em torno de mim um muro. Ele é invisível, mas é real.
Por isso, quando eu abro a porta da minha casa e eu saio, então Pedro diz assim, ó, o leão está ao redor, como rugindo, né? O inimigo, como um leão, né? Mas ele não tem acesso a você, por quê? Porque você tem uma couraça. E lá em Lamentações, irmãos, capítulo 3, versos 21, 22 e 23, diz assim, ó, as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso aqui é muito bonito. As misericórdias de Deus, então, não tem fim? Não tem fim. Mas o texto é muito claro. Mas tem que ser renovado quando? Cada manhã. Então, cada manhã eu vou à presença do meu Deus, as misericórdias dele são renovadas, o Espírito de Deus cria um muro de proteção em torno de mim, e eu vou para a vida, na bênção do Senhor. Irmãos, é assim que a gente vive a vida cristã. É isso que é estar na presença de Jesus. Agora, irmãos, os discípulos, o que eles fizeram? Senhor, onde é que haveria? Vocês entendem? Eles estão reclamando. A professora que contou a historinha para nós aqui falou sobre isso. Não reclamar. Você pode lutar com Deus, brigar com Deus, ele aceita. Jacó fez isso a noite inteira. Você pode discutir um assunto com Deus. Há uma palavra em Salmos, repetidamente, arguir, né? Davi usa essa expressão, arguir. Significa discutir com Deus um assunto. Você pode fazer isso. Agora, não brinque com Deus. Não reclame. Está aí uma coisa, queridos, que não agrada o Espírito Santo de Deus. Sabe, reclamar. Algumas pessoas reclamam demais. Nós precisamos dar mais glória e aleluia por aquilo que Deus realiza na nossa vida. E os discípulos ficam reclamando, mas Senhor, não tem pão. Agora, irmãos, tinha como alimentar aquela multidão ou não? Me ajudem. Sim ou não? Não, humanamente falando, não tinha mesmo. Os discípulos estão certos. Ora, se os discípulos estão certos, por que Jesus pede? Jesus não conhece todas as coisas? Ele não sabia que não daria para os discípulos realizarem isto? Ou ele sabia que dava para realizar? Guarda aí. Jesus sabia que dava para eles realizarem ou não dava? Por que ele manda? Irmãos, se ele manda, porque dá. É só crer. Então, em vez de ficar reclamando, Senhor, não tem pão, não tem padaria, papapá, eles tinham que olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, como? Agora o Senhor, porque, irmãos, nós trabalhamos, Jesus trabalha no campo espiritual. Nós, seres humanos, a gente trabalha muito no campo do material, mas nós, cristãos, precisamos trabalhar no campo espiritual também. É simples. O que a Bíblia quer me ensinar aqui? Quando você tiver na tua vida uma situação, uma dificuldade, um problema, uma angústia, que humanamente ninguém tem como resolver, Jesus tem. Para ele nada é impossível. Irmãos, Jesus é a fonte. Agora, irmãos, os discípulos reclamam, não dá, não tem. Aí no verso 34, Jesus faz uma pergunta. Irmãos, vocês já observaram que a Bíblia é cheia de perguntas? Deus vai fazendo perguntas, Jesus vai fazendo perguntas. Ele pergunta e você pensa para responder. É sempre assim. Eu já fiz um estudo sobre as perguntas de Deus. É a coisa mais linda do mundo. Por que Deus pergunta? Porque Ele quer que você pense um pouquinho. O relativismo não permite isto. Agora está surgindo um orador novo chamado coach. Bonito, né? Coach. Só que ele trabalha no relativismo. É eu quem pergunto. Não. No absoluto, na razão, no contexto de Deus, Deus pergunta e você responde se souber. Então veja que as coisas estão mudando, né? Os padrões. Precisamos tomar muito cuidado com isso, viu, queridos? Irmãos, o que é que ele pergunta? Verso 34, então Jesus lhes perguntou, quantos pães vocês têm por aí? No que eles responderam o quê? 7 pães e quantos peixinhos? Você pode guardar esses números? Quantos pães? Ok, 7 pães, quantos peixinhos? As crianças que têm o que desenhar aí, desenha aí, 7 pãezinhos com peixinhos. Tem que ser 7 pães, não pode ser 8, é 7. E peixinho você faz quantos você quiser, porque a Bíblia não disse quantos.
Agora, irmãos, vocês entendem como é a coisa? Como que alguém poderia ter sanduíche esperando só para Jesus perguntar se alguém tinha? Você entende? O próprio dono dos pães e peixes, ele também, tão maravilhado com a pessoa e com as palavras de Cristo, alimentado com o pão da vida, que ele também esqueceu que ele tinha comida para comer. E eu fico pensando esse camarada lá no meio da multidão, os discípulos ali perguntando, escuta, alguém tem algum pão por aí, alguma coisa de comer? Eu fico imaginando o camarada batendo assim no... eu acho que ele tinha um embornal. Vocês sabem o que é embornal? Não. Alguns disseram assim, quem fez assim é tudo da minha geração para trás. Quem disse não é gente da geração de meus filhos para cá. Embornal é uma coisa tão simples, né? Quando eu era criança, eu ia para a escola de embornal. E não era só eu não, meus amiguinhos também. E a gente era pobre. E a gente ia para a escola de chinelo havaianas. Vocês nem acreditam, né? Porque hoje chinelos havaianas está no comercial. Os artistas mais bonitos estão ali fazendo havaiana. Tanto é que a havaiana hoje é cara. Na minha época, não. Pobre usava havaiana. E quando quebrava, vocês lembram como é que era a havaiana? Ela enfia no buraquinho assim as tiras, né? E aquele redondinho ali embaixo, de vez em quando, quebrava mesmo. Você ia jogar a bola com a havaiana, imagina. Aí quebrava. Aí você dizia assim, agora meu pai vai comprar uma havaiana nova. Ele ia lá e enfiava um preguinho assim, ó. E se vira, era uma por ano. Meu pai dizia assim, filho, põe as havaianinhas. Meu pai, descendente de espanhol, ele dizia assim, põe as chinelinhas no embornal e vai a pé para a escola. E quando você chegar lá perto da escola, mas bem pertinho, ó, que você estiver na esquina da escola, aí você põe as chinelinhas no pé, para não gastar. Hoje a vida está mais fácil, viu? Agora, queridos, você consegue entender aqui, ó, quantos pães tem? Você quer saber o que é embornal? Eu tenho que explicar. Chega na tua casa hoje, pega um pano de prato, dobra no meio, costura em 3 lados, deixa um lado sem costurar, uma boca. Aí você põe uma alça nele, põe aqui do lado, isso aí é embornal. Agora, como que alguém podia ter dentro do embornal pão e peixe? Vocês entendem, irmãos? O que é estar na presença de Jesus é isto. E olha, irmãos, isso é possível. Você passar horas, um bom tempo, ouvindo Jesus, ouvindo a palavra. Irmãos, a Bíblia, ela tem uma sabedoria tão especial de Deus, que você se torna mais sábio. A Bíblia diz isto, aqueles que buscam a minha palavra são sábios, são mais inteligentes. Olha que coisa interessante, né? O meu filho queria passar no vestibular de um curso, hoje ele já terminou o curso, já está trabalhando, graças a Deus. Mas eu dizia para ele, filho, não pensa que é o cursinho que vai te ajudar não, vai ajudar, mas não é tudo. Dedique parte do seu tempo ao estudo da Bíblia, leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia dá sabedoria, e o que você vai aprender no cursinho vai te dar sabedoria, na hora do vestibular você mata a pau. E é exatamente assim que acontece, queridos. Agora, irmãos, Jesus diz assim, ó, quantos pães? Tinha 7 pães, é isso mesmo? 7? Alguns peixinhos? E aí, queridos, olha só, verso 35. Vocês trazem caneta para a igreja ou não? Eu acho que vocês, é bom, irmãos, ter esse hábito. Traz caneta junto com a Bíblia, para você anotar, escrever algumas coisinhas. Olha, o verso 35 é o centro do contexto. E se você entender só o verso 35, valeu a pena você estar aqui hoje pela manhã. O verso 35 é curto, ele diz assim, olha, então Jesus mandou que a multidão se assentasse onde? No chão. Olha que interessante, durante 3 dias ele deixou o povo à vontade. Você pode ficar de pé, você pode deitar, você pode ficar sentado, faça o que você quiser. Agora ele diz assim, ó, eu quero que a multidão sentem todos no chão, todos. Agora, irmãos, vocês entenderam, né? Primeiro, os que vêm em busca de alguma necessidade não saem sem levar, porque Jesus curou todos. Segundo, aqueles que vêm à presença de Cristo não saem com fome. Isso são princípios de Deus. Então ele diz para a multidão, sentem no chão. Por que sentar no chão?
Por que sentar no chão? Atitude de espera. Irmãos, raciocina aqui comigo. Se você entender isso, eu vou louvar a Deus. Jesus faria o milagre da multiplicação dos pães. Os pães iriam em abundância se multiplicarem, né? E a multidão sentadinha no chão, irmãos, vai acontecer o seguinte: daqui para trás vai ser distribuídos os pães. Então vocês não vão receber todos no mesmo momento pães, não, vão recebendo, mas quem está lá no último, lá no final, senta e espera, você também vai receber, porque da presença de Jesus ninguém sai com fome. Então sabe o que a Bíblia, irmãos, quer que nós entendamos aqui? Que se eu venho a Jesus buscando alguma necessidade, e às vezes já faz um mês, 10 anos, outro dia uma irmã me disse, pastor, 27 anos buscando. Irmãos, não interessa o tempo em que você está buscando de Deus algo que você muito necessita. O que interessa é você se assentar e esperar, porque no momento certo Ele vai te atender. E Ele não passa ninguém na frente. Vocês entenderam, irmãos, o que eu disse? Sente, espere, não desista da igreja, não desista de Jesus. Continue orando, continue clamando, não vá embora. Irmãos, há pessoas que por causa de uma unha quebrada já saem. Não vou vir mais para a igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, nem lição de escola sabatina, não vou mais orar também. Não, irmãos, insista, fique firme, senta, espera. É atitude de espera. Na hora de você vai receber. Agora, irmãos, olha o que diz o verso 35. O 36, e Jesus tomando quantos pães? Eu quero que vocês gravem isto. Quantos pães? 7. Então Jesus, tomando os 7 pães e os peixinhos, dando graças, os partiu e deu aos seus discípulos e estes à multidão. E o povo comeu, irmãos, para valer. Se você ler, por exemplo, aqui, olha, verso 37, todos comeram e se saciaram, e ainda sobrou do que estava no chão, quanto? Olha o final do verso, Jesus mandou os discípulos recolherem. O povo comeu. Vocês já comeram pizza, né? Em pizzaria? Porque em casa a gente come diferente. Em casa tem gente que pega na mão, né? Enfim... E em casa a gente come normalmente o pedaço inteiro. Na pizzaria não. Você está lá na mesa, vem o primeiro pedaço, este você come inteiro. Aí como você percebe que vai vir mais, principalmente se for rodízio de pizza, aí o segundo pedaço você já não come aquela borda que não tem recheio. Você já vai deixando de lado. E você vai comendo pizza e vai deixando a borda de lado. Quer saber quantos pedaços a pessoa comeu? Conta todas as bordas, mais o primeiro... Aí você tem um número. Irmãos, o povo fez isso. Foi comendo, caiu no chão, a ponto de sobrar 7 cestos. Quantos cestos tinham ali? Quantos cestos tinha, irmãos? A Bíblia não fala. A Bíblia não vai falar. A Bíblia não fala. Quer dizer, ela fala, é que a gente às vezes não entende o que ela está falando. Esses dias atrás, um menininho, na porta da igreja, ele falou assim, pastor, e aonde foi que os discípulos arrumaram os cestos? Porque os cestos estão aqui, Aí eu olhei bem para aquele menino, meio-dia, aquela fome. Eu falei, menino, eu sei lá onde é que eles arrumaram os cestos, vai para casa, que o pastor também está com fome, e eu sei lá. Não, eu não respondi assim, não, irmão, estou brincando. Disse, filho, aonde que eles recolheram o cesto, onde arrumaram o cesto, é muito fácil. Todo mundo veio estar com Jesus. E o povo que estava na roça nem foi para casa tomar banho, vieram da roça. Então os cestos de carregar milho, carregar produtos da terra, estava por ali. E os discípulos pegaram os cestos para alimentar a multidão. Irmãos, quantos cestos tinham? 12, pelo menos 12 tinha que ter, porque... Todos eles se envolveram, mas sobraram 7 cestos cheios de pães. Por que sobrou cestos de pães e Jesus mandou catar no chão? Aí é uma lição de economia. Jesus está dizendo assim, não desperdice o que é pão.
Meu filho, não gaste com o teu salário aquilo que não vale a pena. Não jogue fora, não traga para dentro da tua casa o supérfluo, para a tua vida. Irmãos, a lição, vocês já estudaram hoje a lição, né? Porque lá no Morumbi a lição está sendo estudada agora. A lição desta semana fala sobre o quê, queridos? Dívida. Irmãos, vocês entenderam a lição? Dívida é maldição, não vem de Deus, vem de Satanás. Uma pessoa endividada não tem paz, não tem sossego, ela é escrava da pessoa que ela tem dívida. Irmãos, fuja das dívidas, estava lá na lição. Como se foge da onde? Da lepra. Hoje em dia não tem lepra, tem febre amarela. Febre amarela mata, hein? Então, fuja da dívida como você foi lá tomar uma picada de injeção com medo de pegar febre amarela. Por quê? Porque o negócio é sério. Dívida, irmãos. Então Jesus está dizendo assim, filhos, não desperdice. Poupe. Irmãos, olha que falta de inteligência daquele povo. Ficaram 3 dias sem comer, agora tem pão à vontade. Em vez de agora economizar o que sobrou, eu vou levar para casa, né? Dá ainda para comer o café da manhã, quem sabe o almoço de manhã. Não, foi jogando para o chão. E Jesus diz assim, Cate, pega tudo de volta. Então, irmãos, olha, você tem trabalho, que bênção. Irmãos, que bênção. Eu não vou perguntar se alguém aqui está sem trabalho, porque eu acho muito triste. Expor uma pessoa, ela vai ficar constrangida. Mas, irmãos, há muitas pessoas entre nós desempregadas, clamando emprego para Jesus. E se você souber de algum irmão que está desempregado e você tem condições de dar emprego para ele, porque você tem uma empresa, uma firma ou uma casa para limpar, dê o trabalho para ele. Agora, irmãos, vocês entenderam? Agora, irmãos, a minha pergunta: quem foi que alimentou aquela grande multidão? Quem foi? Irmãos, eu não faço pegadinha. Quando eu faço pegadinha, eu normalmente aviso antes. Então, quando eu pergunto, você pode pensar e responder. Quem foi que alimentou a grande multidão? Ok, eu vou perguntar de novo. Se vocês continuarem insistindo, eu vou ficar bravo. Quem foi que alimentou aquela grande multidão? Não fala Jesus que eu vou ficar bravo. Irmãos, quem foi que alimentou a multidão? Não foi Jesus, queridos. Jesus faz o milagre, Jesus é a fonte. A irmã acabou de contar isso aqui na historinha das crianças. Jesus é fonte. Quem foi que alimentou a multidão, irmãos? Vamos ler então? Está aqui, verso 36, né? E tomando os 7 pães e os peixinhos, dando graças, partiu, deu aos discípulos, e eles a quem? Quem foi que alimentou a multidão? Os discípulos. Vocês entendem? Os discípulos. E por que ficaram reclamando? Quando Jesus disse assim, olha, eu tenho dó do povo, não vou despedi-los com fome, por que eles ficaram reclamando? Não tem pão, não tem padaria, não tem isso, não tem aquilo. Era simplesmente dizer assim, Senhor, como? Pronto. E Jesus diria, hoje vocês vão participar de uma história que vai para todas as gerações. Eu vou fazer a multiplicação dos pães. Senhor, eu vou fazer um milagre aqui que é para servir para as pessoas confiarem em mim. Irmãos, os discípulos podiam ter feito isto. E Jesus diria, olha, veja se alguém por aí tem algum lanchinho. Se não tiver, não tem problema. Porque, irmãos, sem nenhum pão e sem nenhum peixe, Jesus faria o mesmo milagre? Faria ou não? Faria. Sem pão, sem peixe, ele faria o mesmo milagre. Mas ele quis contar com o peixe e pão de alguém. E quando ele estabelece isso, irmãos, é ele que estabelece. Não é o pastor da igreja, é Deus. Agora, irmãos, eu fico imaginando Pedro. Irmãos, a gente não pode inventar, mas imaginar podemos. Agora, entre a invenção e a imaginação, você precisa pôr uma divisória. Deixa eu falar para vocês o que eu imagino. Eu gosto de Pedro. Eu, particularmente, gosto muito de Pedro. Embora Pedro afundou na água, Pedro teve assim uns reveses na vida, mas é natural do ser humano, né? O meu temperamento me parece que é meio assim, tipo Pedro, porque Pedro, coitado, ele acabava, às vezes, falando, depois ele ia pensar o que falou, já tinha falado a besteira, aí é duro consertar, aí você tem que pedir desculpa, aquela coisa toda, né? Coisa toda. Agora, eu fico imaginando Pedro, vocês conseguem imaginar? Jesus, olha para esse banco aqui. Jesus assentou-se, não, esse aqui. Vocês vão usar esse banco ainda depois?
Irmãos, Jesus mandou o povo se sentar no chão, e Jesus, ele pega... Você sabe que Jesus tinha roupa diferente de nós hoje, né, os homens? Jesus não usava calça comprida, ele usava uma túnica. Aí ele fez um buraco assim no meio, entre as duas pernas, colocou os pães e peixes, deu graças, partiu, deu aos discípulos, tirava daqui, punha ali no cesto, e eles a multidão. Agora, ele é a fonte, e o poder está nele, e só ele pode fazer isto. Então, irmãos, ele poderia fazer sair daqui pão e peixe, sem nenhum pão, sem nenhum peixe. Mas ele disse, não, eu quero contar com a ajuda de alguém. Por isso ele disse para os discípulos, tem alguém pão e peixe aí, traga para mim. Irmãos, sabe que eu nunca preguei sentado e é gostoso? Olha que gostoso. Eu acho que dá para falar uma hora a mais. Irmãos, a questão é a seguinte. Pedro pega o cesto dele aqui, de pão e peixe, e Pedro, por ser meio temperamental, ele já vai avisando, né? Não, nenhuma bagunça, todo mundo sentadinho. Jesus mandou, mãe, senta junto com a menininha aí, filho perde mãe, e vai aí dando de comer para ela, porque eu não sei se tem para todo mundo. A multidão era grande. Aí eu fico imaginando Pedro, né? Ele vai, pão, não, só um pãozinho e um peixinho cada um. Você vê, irmãos, como a gente entende mal as coisas de Deus, irmão? Você percebe? Jesus vai fazer o milagre, vocês vão ver aqui. Por que sobrou 7 cestos? Porque Jesus fez pão e peixe para o tanto que o povo quer comer, mas nós seres humanos limitamos. Não, um pão e um peixe só. Um pãozinho só. Imagina o Pedro falando isso com o povo. Chegou ali, acabou. Reparta aí com os filhos, eu vou ver se tem mais. Quando Pedro volta na fonte, irmãos, o que ele encontra? Não, ele ainda não está na fonte, vocês não esperam eu falar direito? Quando ele volta para a fonte, entre ele e a fonte, o que existe? Não, o povo está sentado. Os discípulos estão alimentando a multidão. Lá está Jesus, a fonte, e aqui está Pedro, e ele agora está com o cesto vazio. Ele precisa encher o cesto de pão e peixe. O que há entre ele e Jesus? Uma fila, irmãos, de discípulos, amigos. Porque Jesus foi pondo pão e peixe, um por um. Jesus, irmãos, ele faz milagre, mas não tão extraordinário a ponto das pessoas não acreditar. Então ele diz assim, eu sou a fonte, discípulos, venham. Então, irmãos, naturalmente que Pedro entrou na fila. E Jesus foi pondo pão e peixe, ele foi aproximando, olha que chegou na vez dele, pão e peixe, eu imagino ele saindo assim, não, repetir não. Onde foi que eu parei? Eu parei aqui, então vamos continuar aqui, Pão e peixe, um só, acabou. Aí Pedro volta na fonte, a fila. Aí Pedro está lá na fila, né, irmãos, esperando a vez dele. Eu imagino, irmãos, Pedro olhando para o povo, olhando para os amigos que vão e voltam, e ele também. Ele deve ter dado uma olhadinha assim para o povo, olhou para a fonte que é Jesus, e falou assim, quer saber de uma coisa? Sabe quando é que vai parar sair de pão e peixe dali? Sabe quando é que vai parar? Nunca! Até esse povo comeu quanto quiser. Aí eu vejo Pedro, irmãos, assim, animado com o cesto, cheinho, falando assim, minha gente, pode repetir sim, pode tripetir, como quanto vocês quiseram, ao ponto de cair 7 cestos no chão. Aí a criançada sabe como é que é, né? O feio é adulto, hein? Não quero mais, joga lá por baixo da mesa, sei lá por onde. Irmãos, você veja como é a vida, né? Não reclame. Se Jesus pede, ele dá o poder. Por que os discípulos reclamou? Irmãos, isso vale para qualquer situação da vida. Jesus está dizendo assim, filho, a fonte sou eu. Vem aqui, ore comigo. Paciência, na hora certa você vai receber. Irmãos, nós adoramos o Deus de Israel. O Santo de Israel. O Clemente de Israel. Irmãos, o Deus que nós adoramos é o único e verdadeiro Deus. Há 2.278 religiões no mundo. Há mais de 48.000 religiões e seitas no mundo. O Deus que nós estamos adorando hoje aqui, irmãos, é o único verdadeiro, porque todos os outros que as religiões por aí acreditam, está apenas na mente deles. Eles têm boca, mas não falam, têm olho, mas não vê, diz a Bíblia. Porque o único Deus verdadeiro, irmãos, agora, irmãos, me diga, é muito privilégio. Porque, irmãos, não somos nós que escolhemos a Deus. Nunca pense isto, isso aí é heresia. É Ele
quem desperta em mim o desejo de o desejar. Irmãos, isso é a teologia de Deus. É Ele, no poder do Espírito Santo, que provoca no teu coração o desejo de o desejar. Isso é lindo, irmãos. E agora eu estou aqui. E aonde eu estaria se eu não tivesse aceito? Que Deus tenha misericórdia. Eu não gosto nem de pensar, irmãos, onde eu poderia estar se a minha família não aceitasse a Jesus, se eu não tivesse aceito, onde eu estaria agora? Aí eu fico olhando para a minha família, lá do passado, minha família, meus primos, né? Meus primos e tal. Nossa, irmãos, eu tenho medo. Né? Então, que bom, é um privilégio estar na igreja, é um privilégio adorar o Deus verdadeiro. Né? Irmãos, eu quero, até aqui foi a introdução, viu? Até que horas eu posso pregar? Estou brincando, irmão. Não, a introdução é verdade. Até aqui foi a introdução. Agora eu vou fazer o sermão. O sermão é uma pergunta. Você responde essa pergunta, eu faço a oração final e a gente vai embora. Quantos pães? Quantos peixes? Ok. A minha pergunta é o seguinte, ó. Você está lá entre a multidão, 2000 anos atrás. Isso aqui é importante, irmãos. Esse é o centro do assunto. Ó, você está lá com Jesus há 2000 anos atrás, nessa situação toda que nós estudamos até agora. E você é o dono do pão e do peixe, dos pães e peixes. Você tem lá no seu embornal 7 pãezinhos e alguns peixinhos. Você tem. E a minha pergunta é esta aqui. Você daria tudo para Jesus? Não responda. É para você pensar, não responda. Ainda não, daqui a pouquinho você vai responder. Você daria tudo para Jesus? Porque se você estudar o contexto, tanto de Mateus, Marcos, Lucas, Jesus ele diz assim, vá e traga tudo. Agora aí eu fico pensando, meu pai, eu daria tudo? Imagina, 3 dias sem comer, você descobre que tem pão e peixe. Eu acho que eu já enfiaria na boca assim, ou não? Sem pensar. E outra coisa, eu sou dono, eu dou se eu quero. Será que eu sou dono, irmãos? Aí é que está o problema. Nós entendemos de maneira equivocada as coisas. Irmãos, tudo que eu sou e tenho vem de onde? De Deus, queridos. Tudo. Por isso lá Lucas ele diz assim, contentai com o vosso saldo. Irmãos, seja feliz com o que você tem e como você é. As pessoas querem ser aquilo que elas nunca vão ser, talvez, e querem ter aquilo que elas nunca vão possuir. Então, esse mundo materialista, irmãos, cuidado com ele. Porque esse mundo materialista aí fora diz assim, ó, quanto mais você tiver e quanto mais você ser, mais feliz você vai ser. É mentira. 60% dos que vão ao suicídio são de classe média alta. Se dinheiro, irmãos, traz tanta felicidade assim, de cada 100 suicidas, 60 é da classe média alta, então o dinheiro não está trazendo tanta alegria assim. Não é verdade? Então seja feliz com o que você tem, com o que você é, e vai viver a tua vida. Mas, irmãos, a questão é o seguinte, ó, você tem 7 pães, alguns peixinhos, você daria tudo para Jesus? A minha pergunta é séria, irmãos, eu quero que você pense um pouquinho. Ou você daria, por exemplo, metade? Não, estou com muita fome. Ô discípulo, nossa, eu nem sabia, olha, até esqueci que tinha pão e peixe, né? E você então faz o seguinte, leva lá. Leva um para Jesus. Irmãos, um pãozinho e um peixe, ele faria o milagre? Faria. Ele faria o milagre, eu ficaria com 6 e ainda ficaria com muito menos. Porque o milagre dele, irmãos, é abundante. Você viu? Não compensa dar pouco para ele. Só que ele também não quer muito. Aí é que está o problema. E às vezes eu penso que ele quer muito e ele não quer muito. Então, irmãos, a minha pergunta é assim, ó, você tem 7 pães, alguns peixinhos. Você daria tudo para Jesus? Ou daria 1, ou 2, ou nada? É o direito que você tem, né? Quantos ficaria com você? Quantos iria tal? Então é o seguinte, se vocês permitirem, o pastor não está aqui mesmo, eu vou fazer esse negócio, porque ele pode entender mal. Eu quero que você pense um número e eu vou apontar, vou dizer qual é o número que você está pensando. Ô pastor, você estava indo bem até agora. Não contem para o pastor que eu estou fazendo, porque ele vai achar que eu estou partindo lá para o, como é que fala?
esse lado invisível, sei lá. Mas eu estudei e pratiquei para isso. Então, ó, eu tenho 7 pães e alguns peixinhos. Quantos eu daria para Jesus? Eu quero que você pense aí, pensa quantos, e eu vou apontar para você e vou dizer exatamente o que você está pensando. E eu nunca errei. Eu já fiz algumas vezes esse negócio. Pastor, você está entrando num lugar sombrio. Não, esse é o sermão, queridos. Se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Vamos lá, então? Quantos pães de 7 você daria para Jesus? Tudo, metade, 2, 1, nada. E quantos peixinhos? Então você pensa, nós estamos há 2000 anos atrás. Ok? Você está ali, o pão e peixe. Você pensa e eu vou apontar e vou dizer quanto você daria. Ok? Todo mundo aí? Posso? Sabe quanto você daria? Sabe quanto você daria? Você daria exatamente o que você está dando hoje. Quantos pães? Quantos pães eram? 7. É o número da perfeição. Segundo a luz do Espírito e Profecia, esses pães simbolizam o dízimo que pertence ao Senhor. E quantos peixes? Quantos peixes? Porque ele simboliza as ofertas. Quanto é o dízimo? 10%. Deus não quer 12%, nem 15%, também não quer 9%, nem 8%. É 10%. E esse é meu. Então ele diz assim, filho, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te abençoar. Eu vou te dar trabalho. Você vai dar conta de sustentar a sua família, de ter o teu carro, pagar aluguel. Você vai ser uma pessoa feliz. Mas olha, tem um bendito inimigo no grande conflito que ele quer arrebentar com a tua vida. Então, para você dizer, uma das maneiras de você dizer para ele quem é o Senhor da tua vida, por isso dízimo, queridos, ele é o memorial de que Deus é o Criador e protetor de todas as coisas, proprietário. Irmãos, quando você está devolvendo o seu dízimo, você está literalmente dizendo para o inimigo, eu pertenço ao meu Deus e filho sou do Senhor, esquece dinheiro. Sabe? É uma coisa de Deus, é um pacto. Irmãos, o Espírito de Profecia diz assim, olha, assim como naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam nem tocar, e muito menos comer. Por quê? Porque era ali que Deus iria prová-los quanto à sua gratidão e lealdade para com Deus. E ela diz assim, hoje Deus faz isso com o dízimo. Quando eu devolvo a Deus o dízimo que lhe pertence, eu estou dando uma alusão, estou dizendo de maneira clara para o inimigo, eu pertenço ao meu Deus, filho sou do Senhor, eu vesti a camisa de Jesus, eu pertenço a Ele, eu sou filho dEle. Irmãos, isso é muito forte. E sabe de onde eu tiro isso aqui, irmãos? Do profeta Zacarias, capítulo 3. Leia lá em casa, depois não vou ler agora. Quando o profeta Zacarias, queridos, ele vê em visão o sumo sacerdote Josué e o diabo, Satanás lá diz, Satanás, porque a palavra Satanás significa acusador. Satanás veio do lado direito dele e disse assim para Deus, o Senhor não pode justificá-lo não, e disse que ele estava sujo, porque ele me pertence, e Deus falou assim, não te pertence, porque ele me é obediente e ele observa os meus preceitos. E aí Jesus manda, irmãos, um anjo trazer vestes limpas. E o sumo sacerdote é vestido de branco. Então ali nós aprendemos uma coisa, irmãos. Satanás não tem parte na vida daqueles que são obedientes e tementes a Deus, obedientes em seus princípios e normas. Agora, irmãos, o dízimo, os 7 pães é o dízimo. E os peixinhos que a gente não sabe quantos eram. A oferta, porque na oferta Deus não estabelece quanto. Ele diz, é segundo o teu coração, e segundo as bênçãos que eu te der, esse é um assunto seu. Então Deus não analisa, irmãos, a minha gratidão pelo dízimo. O dízimo é dele, agora a oferta não. A oferta é um ato de gratidão. Então, queridos, esquece esse negócio de dinheiro, quando você for ofertar e dizimar. Esquece. O assunto é adoração. Olha que pergunta simples, irmãos. Abraão era dizimista? Era ou não era? Era, a Bíblia diz que ele era fiel dizimista.
Jacó era dizimista? A Bíblia diz fiel dizimista. E para onde ia o dízimo de Abraão e de Jacó se não havia templo, sistema sacerdotal? A religião era familiar, ele era o sacerdote de casa. De manhã e à tarde ele erigia um altar e ali ele fazia o sacrifício do dia ou da noite. Não tinha para onde ir o dízimo nem de Abraão nem de Jacó. E por que ele dizimava? E para onde então ia o dízimo? Simples. O dízimo de Abraão e de Jacó, tudo era revertido em ovelhas queimadas em cima do altar, porque é um ato de adoração ao Senhor, pertence ao Senhor, ninguém vai usar, é do Senhor. Por isso o dízimo hoje nós usamos apenas, queridos, para a pregação do Evangelho em todo mundo. Irmãos, quantos pães e peixes você daria para Jesus? Eu errei. Porque você daria lá exatamente o que você está dando hoje. E tem gente, irmãos, não dando nada, devolvendo nada. Tem gente que está devolvendo só a metade, só um pedacinho. Vocês entendem? Eu errei. Eu nunca erraria. O que você é hoje, você seria 2000 anos atrás. E às vezes, irmãos, a gente fica arrumando desculpas para não devolver aquilo que lhe pertence. E ainda estende as mãos dizendo, Senhor, me abençoa. Irmãos, a gente tem que ser mais sincero com Deus. O que é de Deus, queridos, é de Deus. E o que é nosso, Ele multiplica. Querem fazer um teste? Anota. Pega 100% do teu salário. Não dê nada para Deus, não. Use. Não vai atender 100% das suas necessidades. Não vai. Agora, pega o teu salário, devolva o que é de Deus, ainda dê uma oferta de gratidão a esse maravilhoso Deus, o que restou na tua mão vai atender 100% das suas necessidades, e ainda vai dar para poupar. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha num relacionamento de confiança e obediência e gratidão. É assim que Deus trabalha. Esse é o nosso Deus maravilhoso, queridos. Como eu amo esse Deus, irmãos. Eu amo e vou dizer para vocês, irmãos, eu acredito que Jesus está muito perto de voltar. E sabe por que Deus estabelece dízimos e ofertas? Para tirar do meu coração o egoísmo e a avareza, que são os dois elementos que Satanás mais usa para me afastar de Deus. Irmãos, o dinheiro é um Deus opositor ao grande Deus. Tanto é que quando Jesus trata do dinheiro, ele dá personalidade, ele chama ele de mamon. Ou vocês adoram a mim ou a mamon, né? E as pessoas são muito apegadas. Vocês sabiam, irmãos, 80% do nosso tempo útil é gasto correndo ou pensando atrás de dinheiro. Você tem 24 horas, dorme 8, sobrou 16. 80% de 16 é 13. 13 horas em média do dia, a gente está correndo atrás do dinheiro, ou trabalhando, ou pensando. Então, o dinheiro é um elemento importante na vida humana, mas não pode ser o Deus. Então Deus, ele toca exatamente no bolso. Por quê? Porque aonde estiver o teu tesouro, ali está quem? O teu coração. E eu quero analisar o teu coração, filho, pelas dádivas que você faz a mim. Irmãos, repetindo só a pergunta. Jesus poderia ter feito o milagre sem nenhum pão e sem nenhum peixe? Poderia, mas ele quis contar com o teu pão e com o teu peixe. Ele poderia hoje, irmãos, fazer chover ouro do céu, dólares. Mas ele diz assim, eu quero contar com o teu pão, filho, e com o teu peixe. E é com isso que eu vou pregar o Evangelho, manter os missionários. E é com isso que você vai avançar na pregação do Evangelho. Irmãos, Jesus está voltando. A gente tem que participar da pregação do Evangelho. Eu acho Deus muito bonzinho. Ah, se eu fosse Deus, irmãos, vocês estariam perdidos. Vocês seriam meus escravos. Além de não dar nada para vocês, não, eu daria chicotadas. Deus fala assim, filho, eu dou emprego, dou tudo para você, e você me devolve só 10%. Eu não faria isso com você nunca. Você vai trabalhar e vai me dar 90%, e você vai viver com 10%. E vai ser assim, e eu que sou Deus, eu que mando, acabou o assunto. Deus, ele faz diferente, irmãos. Esse é o Deus que nós adoramos. Ele é muito bondoso. Ô meu filho, o meu problema não é dinheiro. Sabe qual é o meu problema? Ele está dizendo. É o inimigo. E eu vou estabelecer um princípio para livrar você da mão desse bicho. Você traga em dízimos e ofertas aquilo que me pertence. E você vai estar dizendo para ele quem é o Deus da tua vida. Ah, irmãos, eu acho isso muito forte. Só tem 4 coisas santas na Bíblia. Sabiam disso ou não?
o sábado é santo ao Senhor, o dízimo é santo ao Senhor. Quem mais é santo? As ofertas. Bom, as ofertas na verdade não são santas, elas são santíssimas, né? Você sabia disso? Posso mostrar um verso para vocês? Levíticos, capítulo 5, capítulo 6. Levíticos, capítulo 6. Irmãos, quando você estuda o tema ofertas na Bíblia, olha que interessante. Vocês sabem que tudo que Deus repete muito na Bíblia é porque é muito importante, né? Apocalipse fala sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 igrejas. O assunto é o mesmo. Qual é o assunto? Que a igreja cristã, a partir do batismo de Cristo, a igreja cristã passaria por 7 períodos e que Jesus volta no 7º período da história da igreja cristã. Ora, um livrinho de 22 capítulos, ele repete um assunto 3 vezes, porque é muito importante. E quando ele fala da santidade da oferta, irmãos, o Levítico 6, verso 25, qual é a última palavra? É o quê? Santíssimo. Agora você pega quer ver, tem um outro texto. Pega o capítulo 7. Capítulo 7, verso 1, qual é a última palavra? Pega o capítulo 14, verso 13, qual é a última palavra? Santíssima. Os dízimos são santos ao Senhor, o sábado é santo ao Senhor, as ofertas são santíssimas. Por quê? E quem mais é santo na Bíblia? Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, e sois santo, separado para Deus. Irmãos, então, só explicar por que a oferta é santíssima. Quando você entra de sábado na igreja, você está dizendo para o mundo das trevas: eu estou aqui para adorar o Senhor do sábado. Quem é o Senhor do sábado? O Deus de Israel. Quem é o Senhor do domingo? Quem é o Senhor do domingo, irmãos? O próprio Satanás. Então, quando eu entro na igreja, irmãos adventistas, estou dizendo assim, eu estou aqui adorando o Senhor do universo. Isso é muito forte, queridos. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo, olha, eu reconheço o Senhor do universo como o proprietário e mantenedor da minha vida. Agora, irmãos, quando você devolve uma oferta, aí o negócio é muito profundo. Porque a oferta, ela é memorial de redenção. A oferta sempre está relacionada com a pessoa de Jesus. Quando você devolve a sua oferta, irmãos, o diabo lá para o lado de fora da igreja, ele fica tremendo. Porque você está devolvendo uma oferta que representa a redenção que Cristo me dá pelo sangue dele na cruz do Calvário. Irmãos, devolver uma oferta é como esmagar a cabeça da serpente. Olha, pastor, mas ela não foi esmagada na cruz do Calvário? Foi esmagada, mas ela ainda está viva. Só vai morrer depois do milênio. Então, quando você devolver uma oferta, você está dizendo para o inimigo: eu pertenço ao meu Deus e filho sou do Senhor. Irmãos, Deus nos abençoe, queridos. Deus nos dê a graça de podermos andar de forma certinha diante dele. Ele está voltando, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você e termino. Eu acredito que muitos de nós aqui estaremos vivos quando Cristo voltar. Irmãos, só não percebe quem não quer, que Jesus está muito perto de voltar. Deus nos abençoe, queridos. Vamos fazer uma oração? Pai nosso que habita nos céus, que santificado, Senhor, seja o teu nome. Que bom estar em tua casa, Senhor. O sentimento que há em nosso coração é o mesmo sentimento do rei Davi, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, meu Deus, como é bom ouvir a tua palavra. E como é bom ter a certeza que o Senhor vai nos abençoar e que vamos sair daqui como filhos e filhas do Senhor. Vamos sair daqui na presença de santos anjos, imbuídos pelo poder do Espírito Santo. Oh, meu Deus, toma-nos em tuas mãos. Se algum pecado há em nós, em nome de Jesus, nos perdoe. Que nós possamos ir em paz. E que nós possamos ser assim uma testemunha viva do poder do Senhor à disposição à raça humana. E que nós possamos, Senhor, participar da pregação do Evangelho. O Senhor pode fazer todos os milagres, mas o Senhor quis contar com o pão e o peixe, os dízimos e as ofertas, para que a pregação seja avante.
Nos dê a tua paz, meu Deus. Humildemente nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.